Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Com muita alegria, nós estamos dando continuidade às reuniões daqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, essas doutrinárias especiais do mês de dezembro, mês do Natal de Jesus. E na noite de hoje eu trago para vocês algumas palavras a respeito dessa figura que tanto nos encanta e nos apaixona, que é Jesus de Nazaré. A minha fala vai estar alicerçada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador e também na própria estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja base de construção é a própria mensagem do Cristo, a própria pessoa dele e o que ele é para todos nós, para todas nós. Então, com muita alegria, saúdo a todos e a todas neste Natal, um Natal talvez diferente, um Natal que nós nunca tivemos, porque é um Natal marcado por um período de pandemia, um Natal marcado pelo enlutamento, mas também um Natal que nos convida à reflexão, à introspecção, ao pensamento profundo, um Natal que nos convida a estarmos mais próximos, mais próximas de nós mesmos, de nós mesmas em primeiro lugar, da nossa família, esteja ela conosco ou não, independente das questões materiais que nos envolvam, mas a família, ela é uma conexão de base espiritual. Então estaremos todos e todas buscando essa conexão familiar. E também a concepção maior do Natal, que é esta ligação com Cristo Jesus, o governador espiritual da nossa terra, do nosso planeta. Então, que ele nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares, abençoe a todas as pessoas que nesse momento estão nos prestigiando, a você que nos prestigia com a sua audiência carinhosa, afetuosa e que faz parte dessa grande família espírita. Eu vou, nesse momento, proferir uma prece de abertura, que é uma prece que a minha mãe, Dejazé, ela sempre faz nos evangelhos, nos cultos do evangelho no lar, tanto na sua casa quanto na minha casa. Nós sempre nos reunimos aos domingos em minha casa e ela tem sempre o cuidado de declamar essa prece. É uma prece antiga, eu me lembro que eu era criança e ouvia minha mãe declamando e cresci ouvindo esta linda oração. E até hoje eu guardo assim com muito afeto, porque marcou a construção da nossa família enquanto nós éramos ali, não é? Ela, meu pai, nós 5 filhos, e hoje nós como pais e mães de família que levamos conosco estas palavras tão lindas e tão profundas, inspiradas em Jesus, inspiradas na concepção de uma família ao redor do seu evangelho. A prece se chama Que Deus abençoe este lar. Então, convido a todos e a todas para que oremos nesse instante. Que Deus abençoe este lar com amor. Encha o coração de cada pessoa com seu espírito de afabilidade e de alegria, com seu espírito de presença e de compaixão, com seu espírito de compreensão e de paz. Que Deus abençoe este lar com um amor tão firme e tão forte que a harmonia seja a ordem de cada dia. Que Deus abençoe este lar com vida, renove e restaure cada membro, fortaleça e aperfeiçoe-nos a todos, cure e pense cada ferida, que a presença da vida
seja sentida por todos os que entrem aqui, e que a ideia de vida permeie de tal forma este lar que a saúde, que a integralidade sejam a ordem de cada dia. Que Deus abençoe este lar com substância. Encha-nos agora com riqueza de espírito e de propósito. Encha-nos agora com fé em seu sempre infalível suprimento e amparo. Que Deus abençoe este lar com substância de tal forma que o sucesso e a prosperidade sejam a ordem de cada dia. Que Deus abençoe este lar com felicidade. Que as paredes ecoem com música celestial de corações felizes. Que a felicidade seja a ordem de cada dia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Que esta linda prece envolva você, meu irmão, minha irmã, a sua família, o seu lar, nesse momento do Natal, desse Natal com Jesus, esse Natal em que buscaremos os nossos irmãos e as nossas irmãs onde quer que estejam, em especial aqueles que se encontram doentes nas UTIs ou nas suas casas, e em especial, mais ainda, aqueles acometidos pela Covid. Então, peçamos a Deus que essa vibração positiva, curativa, maravilhosa, emanada de nossos lares, cheguem até todos esses nossos irmãos. Assim seja. Irmãos e irmãs, nós vamos então fazer a nossa conversa amiga aqui com vocês a partir do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Este capítulo é composto por 2 tópicos descritos por Kardec, inspirado, obviamente, pelo Espírito da Verdade, que é o jugo leve e o Consolador prometido. Na sequência, nós temos as instruções dos Espíritos, que nada mais é do que a instrução do próprio Espírito da Verdade. E aí ele traz uma série de dissertações a respeito do advento do Espírito da Verdade. Então, nós estamos vivendo a época do advento, da vinda de Jesus à Terra. Então, quem é Jesus? Falamos há pouco, é o governador espiritual da Terra, mas Jesus também é o iluminador do Espírito da Verdade, é o inspirador, é o proporcionador do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é aquela falange imensa de espíritos bons, superiores, amigos, espíritos iluminados que comandam a evolução da Terra sob inspiração do Cristo de Deus, de Jesus de Nazaré. Então, a máxima expressão do Espírito da Verdade aqui na Terra é o Evangelho. Então, os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são apenas livros biográficos, não são apenas livros que vão trazer história, a vida de Jesus, seu nascimento, a sua vida, depois a sua morte e a sua ascensão aos céus. O Evangelho trata de um roteiro luminoso, um roteiro de lições para a nossa regeneração, para que nós possamos entender, sobretudo, a lei de Deus nos seus mais profundos aspectos. Interiorizarmos, porque não basta simplesmente entender racionalmente, é preciso trazer isso para o coração e concretizarmos em atos, em gestos, em atitudes para conosco e para com nossos semelhantes. Então, o Evangelho é essa expressão do Espírito da Verdade. Então, o que é o Evangelho que traz toda essa consolação? Então, nós trouxemos aqui algumas anotações e nós vamos comentando com os irmãos e com as irmãs a respeito desse entendimento, a respeito desta tecnologia espiritual, que é o Evangelho para nós, espíritos decaídos, no mundo de expiação e provas, espíritos muito imperfeitos, mas que tiveram a misericórdia do Pai Celestial,
de termos conosco a figura excelsa e sublime de Jesus. Então, é preciso trazermos essa concepção de evangelho. Evangelho enquanto boa nova, boa notícia. Evangelho que trouxe para nós o Cristo Consolador. O evangelho que é a mensagem do retorno de Jesus também. Ele veio, ele está conosco e ele voltará. Então ele volta numa outra época, não é no mundo de expiação e provas, como alguns irmãos muitas vezes pensam. Não, Jesus vai retornar. Claro que vai retornar. Nós, como espíritas, concordamos plenamente com isso. Mas não é aquele retorno daquela forma alegórica que muitos pensam, os céus abrindo, as nuvens, anjos com trombetas, Jesus coroado em glória. Realmente nós respeitamos essa imagem, nós trazemos isso com muito carinho em nossos corações, mas entendemos também o simbolismo que essa imagem significa, porque na verdade o retorno de Jesus vai ocorrer no mundo feliz, quando a terra daqui a muitos séculos se transformar em um mundo feliz. Então, no mundo de expiação e provas, que é esse mundo que não está agora nesse processo, né, da regeneração, não é um mundo que comporta mais a figura materializada do Cristo. Nós já temos conosco o seu evangelho, temos conosco a linguagem dos profetas, a fala do Espírito da Verdade que está plenamente conosco. Então, qual é o nosso caminho? Qual é a nossa trajetória agora? Então, é nos prepararmos em termos morais, em termos espirituais, sermos aqueles soldados da primeira hora diante do seu comandante e atendermos ao chamado do Cristo. E entre eles, esses primeiros que foram chamados, nós vamos encontrar a figura do João Batista, que foi o precursor. Então ele veio à frente, chamando, conclamando, arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, anunciando a vinda de Jesus, que era seu contemporâneo, mas que precisava ser anunciado, porque os povos daquela época esperavam a vinda de um Messias, mas de um Messias guerreiro. E o que João anunciava era um outro Messias, era o Messias inspirado dentro daqueles princípios do arrependimento, ou seja, mude de comportamento, mude a sua vida, não repita mais os erros do passado. Tivemos também a voz dos profetas, Isaías e tantos outros, e principalmente Isaías, que vai trazer para nós essa linguagem mesmo direcionada para o retorno e a vinda de Jesus. E posteriormente nós vamos ter, né, séculos e séculos mais tarde, a figura do codificador Allan Kardec. Inspirado pelo Espírito da Verdade, então ele vai trazer para nós momentos extraordinários de convivência com o Espírito da Verdade, momentos em que ele recebe aquelas inúmeras psicografias que foram encaminhadas de diversos pontos, principalmente da Europa, e nós vamos ter assim algumas cidades que vão contribuir bastante, vários núcleos espíritas daquela época, como Bordeaux, Lyon, Paris. Então são cidades que têm núcleos muito fortes e a presença do Espírito da Verdade, a inspiração do Cristo está muito presente ali naquelas comunidades, como na igreja primitiva em que os apóstolos se reuniam. Então também em França do século XIX, esse fenômeno vai se repetir de uma forma magistral. E Kardec, em 1864, vai lançar o livro A Imitação do Evangelho. Depois, da primeira edição, aconselhado pelos seus amigos, ele vai adaptar o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque alguns amigos disseram, olha, a imitação do Evangelho não é bem apropriado, não é? Nós não estamos imitando o Evangelho. Na realidade, é o Evangelho conforme a interpretação dos Espíritos. Então, em Obras Póstumas, Kardec traz para nós assim uma visão do que seria, né, inspirado o Espírito da Verdade através de Kardec, através da linguagem avançada do plano da obra
aqui na Terra, explica para Kardec, isso já em 1863, anunciando o livro que estava por vir. Esse livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. E continua mais adiante o Espírito da Verdade, falando a respeito do Evangelho que estava nascendo. Nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entraremos em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os nossos conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Então, esse é o contexto da concepção do Evangelho, que traz toda essa força em termos da religião espírita e tendo como eixo fundamental os ensinos de Jesus. E é assim que nasce o Evangelho. Ele traz características bastante interessantes porque ele não simplesmente repete o Novo Testamento, mas interpreta as máximas e os ensinos de Jesus e o coloca realmente na condição do Cristo Consolador. Jesus como o Cristo Consolador, aquele que veio para explicar. É consolador porque ele explica, porque ele orienta, porque ele dá uma diretriz. Então, é o Cristo de novo entre nós. Não simplesmente ele traz os milagres do Cristo. Não, essa não é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é essa também a proposta da doutrina espírita, assentar-se sobre milagres. Os milagres, eles são estudados no livro A Gênese e dentro de um contexto de ciência. E é preciso dizer, da ciência do século XIX, o que existia naquela época que já poderia ser explicado, que fatos, que leis da física, da química poderiam explicar determinados fenômenos. Então, Kardec assenta, como foi dito pelo Espírito da Verdade, os ensinos em bases morais, em bases éticas, em bases fundamentais para nós aqui do mundo ocidental. Porque para os povos do Oriente com outras visões, eles têm os seus outros referenciais que nós respeitamos. Sabemos que a doutrina espírita ela tem um caráter universal, mas é preciso que também olhemos as visões diferentes, as vivências, as culturas diferentes. Então, nem todos os povos da Terra entendem e aceitam Jesus. Então, nós ocidentais estamos mais próximos da sua figura, estamos mais próximos dos seus ensinos, mais próximos, digamos, né, dos seus, das suas caminhadas, no sentido de tentar imitá-lo. Ainda temos uma grande caminhada pela frente para começar até a sermos verdadeiramente apóstolos do Cristo. Mas os povos orientais, os povos asiáticos, os povos, por exemplo, do Oriente Médio, eles têm outros profetas, eles têm outras caminhadas, eles têm outros saberes. No fundo, quando fazemos um estudo, nós percebemos que todos vão falar em amor, em caridade, em justiça. Claro que temos as diferenças, né, as formas culturais de entendermos a caridade, a justiça, mas o amor é uma linguagem universal e nós bem sabemos o que significa, né? Quando nós somos amados, quando nós somos queridos.
Mas ainda assim o próprio Kardec orienta que respeitemos as convicções do outro e jamais queiramos trazer as pessoas, obrigá-las a seguirem a nossa fé. A doutrina espírita não é uma religião de prosélitos, não é uma religião de obrigações e que obriga as pessoas, não, é livre adesão. O trabalho do Cristo é por livre consciência, são as pessoas que desejam por livre e espontânea vontade. Elas dizem sim ao chamado, porque querem, porque estão convictas, e não por obrigação, por medo ou por barganhas, né? Então, nós, como espíritas, entendemos, acatamos os nossos irmãos e nada, de forma nenhuma, nada nos impede de amá-los e de entendê-los. Mesmo que eles não gostem da gente, mesmo que eles não nos entendam, mas o nosso dever, o nosso motivo maior é entendê-los e amá-los. Allan Kardec também, ele vai assentar todo o fundamento da doutrina espírita sobre os ensinos morais e, com isso, ele vai criar as bases da doutrina espírita. Então, ele não somente traz os ensinamentos morais como ensinamentos universais, mas ele também assenta a doutrina espírita nesses ensinos morais de Jesus. Então, nesse sentido, a doutrina espírita é uma religião, e é uma religião cristã. Eu sei que nós espíritas temos uma certa discussão sobre as questões de rótulos, de colocar as pessoas em caixinhas e as coisas. Realmente, isso é horrível, nós também não somos adeptos dessa questão. Mas para que as pessoas entendam, porque existem pessoas que dizem assim, o espiritismo não é cristão porque não segue o Cristo. Então, nós queremos deixar aqui bastante claro que sim, a doutrina espírita está assentada no Novo Testamento, nos ensinos morais de Jesus. A doutrina espírita tem os seus fundamentos no Novo Testamento e em todas as bases éticas e morais do cristianismo do Cristo e não dos homens. E em cima disso nasce esse religare, esta reconexão, porque a doutrina espírita promove essa reconexão do ser humano com o Criador. Então é preciso também que deixemos claro que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela também é religião. E nesse aspecto religioso, a doutrina espírita, como foi dito pelo Espírito da Verdade, ela tem um impacto considerável na vida das pessoas. Porque ela traz princípios extraordinários como a existência de um Deus único, o nosso dever e obrigação de amar a esse Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento que complementa esse, e ao próximo como a si mesmo. E nesse sentido do amar ao próximo como a si mesmo, a doutrina espírita nos convida ao cumprimento da lei de amor, justiça e caridade. A doutrina espírita também nos traz a certeza da imortalidade da alma, da continuação da vida em outros planos. A doutrina espírita trabalha com a visão de futuro, de esperança, uma visão de que o mundo não é isso aqui, o mundo não se reduz a um planeta Terra, e muito menos nesse momento que nós estamos vivendo, um planeta Terra cheio de desigualdades, cheio de fobias, né? Homofobias, xenofobias. Não, a doutrina espírita reconhece essa imperfeição humana, porque isso é imperfeição humana, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho falando mais alto e nos colocando de forma artificial para muitos, né? Como pessoas superiores, que isso é um absurdo. Então a doutrina espírita nos iguala e diz: ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos submetidos à lei de Deus. E temos aí uma caminhada muito longa para a compreensão dessa lei de Deus. E ao longo dessa caminhada, a necessidade da transformação moral e do nosso compromisso, do amor ao próximo, o nosso compromisso da compreensão de nós mesmos e daí o autoconhecimento.
E daí as buscas por quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos, que devem também permear a nossa caminhada. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, esclarece isso tudo, porque essa figura central de Jesus, essa figura central do Cristo Consolador, aquele que veio para mostrar essa diretriz e esse caminho, é o nosso modelo e guia. Então, a doutrina espírita não tem Allan Kardec como modelo. A doutrina espírita não tem o Chico Xavier, por mais que amemos a figura do Chico, como ele é o nosso Messias, ele é o nosso guia. Não. O Chico Xavier, Allan Kardec, um Divaldo Franco e outros líderes são irmãos nossos. Podemos até dizer, estão no mesmo patamar que nós estamos. Porque o nosso modelo é Jesus. Então, se alguém chegar e falar para Chico Xavier, olha, Chico, a partir de hoje eu vou lhe seguir, ele vai dizer, não, siga Jesus, não me siga. Se alguém falasse para Kardec, Kardec, você agora é o meu líder, você agora é o meu mestre Allan Kardec, eu vou lhe seguir. Ele diria, jamais, eu não sou isso que você está pensando, siga o Cristo. Então, é ele a nossa diretriz, é ele o nosso motivo de caminhada, é o nosso modelo, é a nossa inspiração, é o nosso consolo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo aparece também como um livro de leitura obrigatória nos centros espíritas. É esse livro que traz para nós, e quando eu digo leitura obrigatória, no sentido de estarmos sempre trazendo os ensinamentos do Espírito da Verdade, ensinamento de Jesus, para o nosso cotidiano. Não é obrigatório porque é um ritual. Se não fizer, a reunião não vai dar certo. A reunião hoje não foi boa porque não leu o Evangelho. Não é nesse sentido. A doutrina espírita não trabalha com rituais. Mas é no sentido dessa nossa afinização com a figura de Jesus. Se ele é o nosso modelo e guia, nós temos obrigação de conhecer os seus ensinamentos, de conhecer a sua vida, de conhecê-lo na sua profundidade daquilo que é permitido, porque nem tudo entendemos a respeito de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é também o livro mais conhecido e é o livro mais lido da codificação. E isso não é por acaso. Então nós nos sentimos, atraídos. Jesus é aquele polo, magnético. É como se fosse aquele ímã que atrai a todos nós, esses preguinhos pequenininhos, E Jesus vai atraindo para ele. E estamos aí nessa caminhada de retorno ao Pai exatamente pautados no seu exemplo, pautados na sua diretriz, nas suas lições e nos seus chamamentos. Então Kardec organiza o Evangelho com um grau assim de clareza, de responsabilidade muito grande, porque é o livro diretriz nosso enquanto espíritas. O Novo Testamento trouxe tudo? Trouxe. Muita gente até fala assim, eu não vejo necessidade de ler o Novo Testamento porque o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe tudo. Sim, mas é preciso entendermos o caráter da escrita do Novo Testamento. Porque lá você vai encontrar aquela fonte descrita pelos apóstolos. Você pode fazer, inclusive, um estudo de forma cronológica. Então, veja o seguinte, A ressurreição de Jesus, por exemplo. Você pode estudar em Mateus, Marcos, Lucas e João e ver o que cada um dos apóstolos fala a respeito da ressurreição. E esse é um estudo muito rico, porque vai mostrar para você que nos 4 evangelistas, cada um descreve de um jeito a ressurreição. E é muito importante, porque cada um de nós vai poder ver, através dos olhos dos evangelistas e dos seus relatos, como a ressurreição o impactou. Porque cada um deles é um biótipo, cada um deles tem aquele olhar, aquela visão de mundo característica do seu tempo, da sua formação cultural, da sua formação espiritual, do seu momento evolutivo.
Então, podemos, inclusive, tirarmos daí lições magníficas, como Emmanuel retira, como Amélia Rodrigues retira, e tantos outros que escrevem a respeito do Evangelho. Então, para o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a essência moral dos ensinos de Jesus. Apenas o capítulo 14, ele vai trazer uma passagem que é do Velho Testamento e alguns capítulos, como esse que eu acabei de falar aqui para vocês, e que nós vamos fazer aqui alguns breves comentários, que é o Cristo Consolador, que é o capítulo 6, assim como no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e o capítulo 23, A Estranha Moral, que são esses 3 capítulos de bases espíritas. E o capítulo 28º, capítulo 28, que são as preces espíritas. Os demais, todos são máximas e ensinos de Jesus. Então, Jesus está no seio da doutrina espírita. Então, é ele que vai trazer para nós essa grande liderança, esse grande encaminhamento de nossas vidas, esse manual fabuloso de conhecimentos que chega para nós. E a partir, né, da adesão que nós vamos encontrando nas leituras e nos conhecimentos que nós buscamos, você poderá, meu irmão e minha irmã, ter belíssimas aproximações fazendo essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um livro sempre convidativo. 70% do Sermão da Montanha, daquele famoso discurso de Jesus na montanha para cerca de 5.000 pessoas, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso é muita coisa. Kardec detalha, né, as máximas e os ensinos do Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças, são trazidas para nós detalhadamente interpretadas à luz do Espírito da Verdade, de forma contemporânea, de forma sintética, de forma racional, de uma forma até universalista, que não vai ofender as visões de outras pessoas, visões filosóficas, visões religiosas de outras pessoas. Então, o Espírito da Verdade, ele tem muito esse caráter universalista, porque ele está falando de Jesus, e Jesus não é do Espiritismo, Jesus também não é de outras religiões. Jesus é Jesus. Ele veio para todos, e não para uma religião, para um grupo, para um povo eleito específico. Então, algumas questões assim muito importantes do Evangelho segundo o Espiritismo nós podemos ressaltar, não é? Por exemplo, as personalidades do Espírito da Verdade. Então, nós vamos encontrar a figura de João Evangelista, que estava presente ali com Cristo, José, o Espírito Protetor, Isabel de França, Cáritas, Monod, Lázaro. Vamos encontrar, inclusive, Emmanuel, o guia do Chico Xavier. Então, são todos ali, ó, gravitando, né, orbitando a figura do Cristo. E esse manancial, ele pode ser muito bem utilizado também, como nós começamos aqui a falar dos lares, no seu culto no lar, no seu evangelho no lar. Então, você pode ler, não é, o Novo Testamento. O nosso presidente Beto, ele tem esse cuidado de dizer assim, você pode ler qualquer livro que tenha a mesma estatura moral, que traga esses ensinamentos, né? Então, de repente você vai dizer assim, eu não tenho o evangelho, eu não estou aqui com o evangelho aqui à mão. Pega o Novo Testamento, faz uma leitura, ou então aquela série Fonte Viva do Emmanuel, em que ele analisa, né, versículo a versículo do Novo Testamento, não só do Evangelho, mas também das cartas paulinas, do Apocalipse, dos Atos. Então você pode fazer isso e trazer essa riqueza de ensinamentos de Cristo, de Jesus, para a sua vida, para a sua família. Então, aqui no capítulo 6º, o Cristo Consolador, nós vamos encontrar, logo de início, Kardec selecionou esse trecho de Mateus 11, quando Jesus nos convida a segui-lo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Kardec, então, vai dizer que o sofrimento que nós vivemos aqui no mundo, como perda de entes queridos, decepções, tudo isso vai encontrar a consolação na justiça. Na justiça dos homens? Não, na justiça de Deus. E essa justiça foi ensinada pelo Cristo através da sua vida e nos escritos do Evangelho. Mas Jesus faz uma advertência aqui muito importante, né? Porque aqueles que muitas vezes nada espera após essa vida, porque existem pessoas, né? O que eu posso esperar, né? O que tem depois dessa vida? Será que eu posso ter esperança? O que eu posso ter, né? Ou pessoas que simplesmente duvidam, pessoas que falam bobagens, né? Até barbaridades, né? A respeito do que seria essa vida futura, né? Então, muitas vezes as aflições caem com um peso muito maior. Então, tudo isso vem com mais dificuldade, com mais lutas, com mais angústias. Porque o que esperar dessa vida? Nada. O que esperar depois da morte? O que é que nós teremos após a morte? Que dificuldade, meu Deus, que luta que eu levo aqui na vida presente, que angústia é essa que eu estou passando? Então, muitas vezes, a pessoa se deixa levar por isso. Então, as aflições, elas vêm com um peso terrível. E aí, Jesus vem e traz para essas pessoas o consolo, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Então Jesus traz uma outra consolação. É uma outra visão de mundo, é uma outra visão de vida, não é? Venha a mim, porque eu vos aliviarei. E quantas vezes, né, nós temos buscado a Jesus? Quantas vezes nas nossas angústias, nos nossos desesperos, nas nossas aflições, né? Todos nós aqui somos humanos, todos nós aqui passamos pelas nossas dores. Então, eu particularmente passo as minhas dores, passo as minhas aflições. E quantas vezes, assim, principalmente o horário das 18 horas, que eu prezo muito, então eu me dirijo, né, àquele céu que começa a ficar estrelado, não é? Ou então nos dias assim mais frios, né, me recolho na minha casa e ponho a Ave Maria e peço: meu Deus, me socorra, Jesus esteja presente em minha vida, né? Eu tenho um quadro na minha casa muito lindo que me foi ofertada por uma grande amiga nossa, né, minha e do meu marido, e que foi a madrinha de nosso casamento e também a celebrante de nosso casamento, nossa querida Jane. E eu sempre olho para aquele quadro, é um quadro que nos acompanha há quase 33 anos. E eu tento buscar ali, né, aquele olhar sereno de Jesus, né? Não no sentido de uma adoração de uma imagem, não é isso, né? Mas no sentido da humanidade que existe em mim na busca daquele símbolo que possa trazer aquele consolo. E olhar e falar o nome: Jesus, me socorra, Jesus, a aflição está grande, ô Jesus, o peso, o fardo está pesando, Senhor, me ajuda. Então, quantas vezes, né, termina ali as preces, muitas vezes até em lágrimas, bebo aquela água fluidificada, os minutos vão passando e vem aquela sensação de alegria, aquela sensação de alívio, e aí durmo, e às vezes os sonhos são consoladores, e no dia seguinte as coisas vão andando, e se não se resolvem, repito novamente a oração, e às vezes 2, 3, 4 dias, uma semana, o tempo que for necessário, porque confio absolutamente na presença do Cristo em nossas vidas. E aí, com o tempo, as coisas vão acerenando, as coisas vão chegando para os seus devidos lugares. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que alívio, que alegria que nós sentimos, não é? Então, é esse Cristo Consolador presente, autêntico aqui em nossas vidas. E é exatamente essa mensagem que eu queria trazer para vocês nesse Natal, desse jugo leve, desse Consolador,
nesses momentos de aflição que todos nós estamos vivendo, nesse momento de incertezas, nesse momento de angústias, e que nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder esse nosso sentido, como diria Paulo, nos dirigindo para o alvo, sempre com este foco no Cristo, com essa visão da presença de Jesus em nossas vidas. Então, eu convido a todos vocês para que continuemos em oração, continuemos pedindo ao Cristo, clamando para que tenhamos uma caminhada, não vou dizer para vocês com menos sofrimentos, porque sabemos que os sofrimentos fazem parte de toda uma engrenagem pedagógica, didática, de ensino para nós. Na doutrina espírita nós temos uma outra concepção a respeito da dor e do sofrimento, que não são como castigos. A dor e o sofrimento são corrigendas. Então, quando estamos nos desviando do caminho do bem, vem a dor e o sofrimento para nos reposicionar. Então, entendemos a função didática, a função pedagógica da dor. É difícil, é doloroso, não é muito fácil, porque somos espíritos muito rebeldes. Mas entendemos que somos seres de múltiplas existências e sabemos a necessidade de uma caminhada, muitas vezes por estradas dolorosas e espinhosas. Mas pedimos a Deus, pedimos a Jesus que não nos falte a fé e a esperança. Que não nos falte essa convicção, essa certeza absoluta de que tudo isso passa, de que estaremos vivendo dias melhores, não no sentido de que estaremos descansando numa rede, sonhando, pode até ser, né? Que algumas pessoas poderão ter. Mas quando nós falamos dentro da doutrina espírita em dias melhores, são dias melhores conscienciais. Ou seja, eu estou caminhando para dias melhores porque cada vez mais eu compreendo a lei de Deus. Cada vez mais eu entendo o significado do meu ser, do meu existir, do porquê que eu estou aqui, do porquê que a dor chega para mim, porquê que eu posso passar por uma doença grave, porquê que às vezes eu posso até passar por perdas de entes, perdas de bens materiais e cair numa situação bastante delicada, de dor e de sofrimento por conta disso. Então, a doutrina espírita, ela nos coloca em um outro padrão de consciência. Então, os dias melhores não são dias de sol mais brilhante, não são dias de nuvens claras de céu azul. São dias de consciência ampliada em relação à lei de Deus. Porque quem tem essa consciência ampliada, quem tem esta concepção mais avançada do que significa essa vida, do que significa essa roda de reencarnações, qual é o significado do nosso ser e do nosso existir na sua profundidade espiritual, vive e convive com mais tranquilidade. Passa por dores? Passa. Passa por sofrimentos? Sim. Doenças incuráveis? Também. Todos os sofrimentos chegam para todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Até mesmo Cristo foi para a cruz. Até mesmo os grandes profetas iniciáticos, até mesmo os apóstolos passaram pelas suas dores e foram barbaramente assassinados. Mas ainda assim, com todas essas dores, compreendendo todo o significado deste retorno e desta reintegração no Pai, esta visão, essa esperança de futuro é que nos traz essa alegria em dias melhores. E aqui fica a minha mensagem de Natal para cada um de vocês. Que alimentemos em nós essa esperança. E nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu faço a Deus o meu pedido. Que Ele não tire de nós o nosso sorriso, mas o nosso sorriso, esse sorriso profundo, esse sorriso de esperança, esse sorriso de serenidade, de paz, de confiança. Esse sorriso que olha para a situação atual e entende a beleza e a felicidade
que nos espera no futuro. Então, que tenhamos uma noite de Natal de reflexões, uma noite de Natal onde o Cristo possa estar em nossa família, onde as paredes das nossas casas realmente ecoem com música celestial de corações felizes e que possamos irradiar para esse mundo perturbado, aflito, adoecido, que possamos irradiar com toda compaixão e amor para os nossos irmãos que sofrem, quando podemos ser até nós mesmos, porque não sabemos, possamos irradiar saúde, paz, serenidade, esperança. Que Jesus de Nazaré nos abençoe hoje, agora e sempre. Feliz Natal!